Olá, pessoal. Nosso papo hoje vai ser mal cheiroso, hein? Vamos lá? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, Dr. Fábio, nosso canal da EcoClass, nosso programa Bate-Papo sobre Saneamento. O primeiro programa de 2023. E o que eu trago aqui para a gente conversar hoje, nesse nosso bate-papo, esse assunto mal cheiroso que eu comentei com vocês, é sobre o lixiviado de aterro sanitário, o chorume, uma água residuária da mais alta complexidade e de um elevado poder poluidor. Portanto, extremamente importante para o nosso conhecimento. Vamos lá conhecer um pouco mais esse líquido? Vamos lá? Vamos bater um papo sobre saneamento? Então, bora lá. Amigos e amigas, vamos bater um papo sobre lixiviado de aterro sanitário. Antes disso, é claro, a nossa bela e boa contextualização. O assunto que vamos tratar hoje, ele nasce de um outro importante assunto do saneamento. Estamos falando das políticas de resíduos sólidos urbanos. Durante muito tempo, esse assunto foi uma confusão aqui no nosso país. Não só uma confusão, mas o reflexo de um descaso ambiental e social. O meio ambiente era exposto a uma agressividade produzida pelo acúmulo completamente desordenado de lixos, e a população mais vulnerável via nesses lugares uma forma de buscar a subsistência. Cenas lamentáveis de desrespeito ao meio ambiente e ao ser humano, que começa a ser mudada com a promulgação da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, a Lei número 12.305 de 2010. Essa lei, entre outras coisas, ela traz a instituição da ideia do aterro sanitário, da introdução de formas de engenharia para proteger o meio ambiente e a saúde pública. E começa assim, ainda de uma forma, digamos que tímida, uma escrita de um novo capítulo na nossa sociedade no que tange aos resíduos sólidos. Capítulo esse que ainda temos muito a escrever, mas que pelo menos já iniciamos. E aí, vamos voltar então aqui para o nosso papo, né? E vamos entender que os resíduos sólidos urbanos, eles são coletados bonitinho pelos coletores de resíduos sólidos urbanos. É tão chato falar lixo, né? Mas é assim que a gente trata de lixo, né? É, é, enfim, esses nossos resíduos são coletados e, de acordo com essa lei, com a PNRS, esses resíduos coletados, eles deveriam ser encaminhados para uma central de triagem, aonde se direcionaria os resíduos de acordo com as suas características e possibilidades. Dessa maneira, nessa triagem, seria separado aquilo que cabe um reuso. Nessa triagem, seria separado aquilo que cabe uma reciclagem. Ainda, dentro desse setor de triagem dos resíduos coletados nas nossas portas, os resíduos orgânicos deveriam ser separados, selecionados e encaminhados para compostagem ou geração de energia, biomassa para geração de energia. E, por fim, aquilo que não é passível de ser aplicado como reuso, aquilo que não pode ser reciclado, aquilo que não pode ser utilizado e empregado em compostagem e geração de energia, os rejeitos. Esses sim, esses resíduos sim, deveriam ser encaminhados para os aterros sanitários. Contudo, como eu disse agora há pouquinho para vocês, estamos iniciando uma nova escrita que ainda necessita de muita história a ser desenvolvida. E aí, funciona assim mesmo? Todos nós, infelizmente, sabemos que não. Ainda não é o nosso Brasil de dimensão continental que possui uma coleta seletiva que permite uma ação de triagem para que todas essas ações sejam desencadeadas.
fazendo com que boa parte do nosso Brasilzão, esses resíduos sólidos urbanos coletados, sejam encaminhados diretamente aos aterros sanitários. E aqui eu estou falando de aterro sanitário mesmo, né? Não um lixão, bota fora ou aterro controlado. Aterros sanitários, que possuem estruturas de engenharia para proteger o entorno, o meio ambiente e a saúde pública. Porém, que não dão conta da quantidade de resíduos que neles são depositados, já que não há essa triagem que faria com que o seu uso fosse bem menor do que é hoje em dia. Dessa forma, meus amigos e minhas amigas, por mais que tenhamos avanços consideráveis, por mais que hoje, por exemplo, teremos dificuldade de ver numa novela, como foi mostrado na Avenida Brasil, um lixão conhecido do Rio de Janeiro, hoje teríamos talvez dificuldade de encontrar um lugar como esse, mas mesmo assim temos ainda uma carência de implementação desses aterros por conta de espaço. Eles requerem muita área. E mesmo tendo todo um amparato de engenharia para proteger o meio ambiente, há ainda problemas sérios a serem enfrentados. Por quê? O aterro sanitário ele tem um prazo de validade que é inerente à capacidade de recebimento dos resíduos. Atingido esse limite, ele deixa de receber resíduo e passará por um processo de transformação que, no futuro próximo, dará origem, por exemplo, a um parque ecológico. Por que no futuro próximo? Porque durante alguns anos, o aterro internamente ele continuará funcionando, gerando esse líquidozinho acastanhado aqui de cheirinho duvidoso, gerando os lixiviados de aterros sanitários. Então, vejam, esse líquido que sai da decomposição dos lixos, dos resíduos nos aterros sanitários, o chorume, ele é produzido durante a vida útil do aterro e será produzido durante muitos anos após a interrupção das atividades do aterro. Logo, nós temos aqui um novo problema a ser somado à questão dos resíduos sólidos, que é o tratamento desse líquido mal cheiroso e extremamente poluído. Lixiviado de aterro sanitário, ele é um lixo, portanto, gerado da decomposição de tudo que está lá na célula do aterro, das substâncias contidas nesses resíduos sólidos. Tem como característica essa cor escura, o mau cheiro e a elevada DBO. Mas, até esse lixiviado de aterro sanitário, ou até esse chorume ser gerado, ser produzido, é necessário que algumas coisas aconteçam na célula do aterro sanitário. É necessário que ocorra a decomposição da matéria orgânica para a geração do lixiviado de aterro sanitário. Didaticamente, existem algumas formas, alguns autores consagrados da área apresentaram algumas maneiras de classificar as fases da decomposição da matéria orgânica. Eu escolhi um aqui para trazer para vocês, para a gente conversar. Né? Então, imaginem só, galera. Começou hoje um aterro sanitário. O solo foi preparado, impermeabilizado, canais de drenagem desse lixiviado, tubulações de drenagem do biogás que será produzido, enfim, toda essa arquitetura de engenharia está desenhada e aí começam a chegar os caminhões, sem passar nas triagens, descarregando nessa célula, nesse pedaço do aterro, o resíduo sólido e vai acomodando lá. Nessa primeira fase, que é justamente a que compreende o início da operação da célula do aterro sanitário, o que a gente tem lá? Um acúmulo de umidade vinda dos próprios resíduos, a presença em quantidade satisfatória de oxigênio, fazendo com que toda essa primeira fase nós tenhamos uma ação efetiva de micro-organismos aeróbios, de bactérias aeróbias. Por quê? Porque lá você vai ter uma elevada DBO, porque ainda tem matéria orgânica lá disponível, você tem a própria umidade dos resíduos sólidos e você tem oxigênio disponível. Então, essa primeira fase ela é chamada de fase aeróbia.
Levando em conta a vida útil do aterro sanitário, podemos dizer que é uma fase de período muito curto, né? Porque logo, logo, novas camadas de lixos, de resíduos serão somados, a quantidade de matéria orgânica será aumentada, esse resíduo será compactado, e aí haverá a limitação na quantidade de oxigênio. Quando isso começa a acontecer, a gente muda de fase. A gente vai para a fase anaeróbia facultativa. Fase anaeróbia facultativa, porque ainda existe um resquício de oxigênio, ainda um pouco de atividade metabólica aeróbia. É um período de transição para a terceira fase. Mas essa segunda fase ela é muito importante, porque o ambiente anaeróbio, que será característico da maior parte de operação dessa célula do aterro sanitário, começa a se desenhar e se implementar. Nós temos início de atividades de reação de oxirredução, formação de ácidos orgânicos voláteis, ácido acético, dióxido de carbono, e tudo isso misturado e junto faz com que o pH comece a cair bastante. O pH do quê? O pH do meio, o pH dessa umidade, desse líquido que começa a percolar pela célula do aterro. Que líquido que é esse? É o lixiviado. Nessa fase, nós temos um início proeminente da geração do lixiviado de aterro sanitário. Até chegarmos na terceira e última fase, naquela mais longeva, daquela que perdurará mesmo após o aterro sanitário interromper as suas atividades, a fase anaeróbia ou metanogênica. Fase essa onde os resíduos altamente compactados e vedados, para que novas células sejam sobrepostas em cima, fazem com que esse ambiente anaeróbio seja propício para que a microbiologia dos processos anaeróbios seja aquela que impere, para que as bactérias hidrolíticas, acidogênicas, sulforredutoras e metanogênicas atuem como personagens principais. E desses todos, é claro, as arqueias metanogênicas guardam um espaço de destaque, haja vista a produção do metano, do biogás nessa fase. Nessa fase também, por conta da ação das arqueias metanogênicas, no consumo dos dos ácidos orgânicos voláteis, dos acetatos, nós temos uma leve elevação do pH, voltando a patamares próximos à neutralidade, e às vezes até ultrapassando a neutralidade e indo para o sentido oposto, um sentido de alta basicidade, em função da solubilização de compostos como o bicarbonato de amônia. Nessa fase, por conta da ação das bactérias sulforredutoras, que vão transformar sulfato em sulfeto, nós temos uma elevada precipitação de metais. E também nessa fase, por conta dessa maior compactação, dessa maior dificuldade de percolação dos líquidos pela célula, nós temos uma natural redução na geração do lixiviado e a queda na concentração de DQO. Aliás, a DQO, a essa altura do campeonato aqui, meus amigos e minhas amigas, só sobrou o osso, viu? A parte mais carnuda, mais gordurosa, mais assim, rica, já foi aqui na aeróbia e no começo da segunda fase na aeróbia facultativa. Aqui a gente vai ver que o negócio já está bem feio, viu? O pessoal aqui come comidinha, matéria orgânica bem ruinzinha. Mas vamos lá, vamos lá. De uma forma geral, então, meus amigos e minhas amigas, o lixiviado de aterro sanitário, que é esse líquido gerado da degradação dos resíduos sólidos urbanos numa célula do aterro sanitário, envolve fenômenos de dissolução de elementos minerais presentes nos resíduos, bioconversão da matéria orgânica em formas solúveis e gasosas, bioconversão essa levada a cabo por bactérias heterotróficas aeróbias, num primeiro momento, que dá espaço para bactérias anaeróbias, para as arqueias metanogênicas. Carreamento pela água de percolação dessas partículas minerais e orgânicas dissolvidas, gerando, portanto, o lixiviado de aterro sanitário. Vejam que a composição desse lixiviado de aterro sanitário depende de uma série de fatores. Que fatores são esses? Bom, vamos lá. Depende
do tipo de cobertura que vai provocar a colmatação aqui, a vedação da célula, vai depender de como esses resíduos foram compactados, da profundidade dessa célula, do regime de chuvas da região, da composição desses resíduos que aqui são dispostos. Porque vejam bem, amigos e amigas, nessa história que estamos escrevendo da Política Nacional de Resíduos Sólidos Urbanos, ainda temos muitas arestas a aparar. Muitos aterros sanitários recebem ou receberam, num passado não muito distante, resíduos perigosos, resíduos farmacêuticos, resíduos vindo de indústrias que não deveriam estar nesse aterro sanitário, mas que podem estar lá. E tudo isso, meus amigos e minhas amigas, tem uma influência direta na geração dos lixiviados. E aí, por que o regime de chuvas é importante? Porque, olha, simples. Né? O lixiviado é um líquido. Que líquido que é esse? É um líquido que percola por essa célula e vai solubilizando o que vê pelo caminho, compostos minerais e compostos orgânicos. E aqui nós temos na drenagem desse líquido, esse lixiviado. Esse lixiviado. Ora, o regime de chuvas é extremamente importante, porque por mais que haja uma umidade natural produzida no interior da célula do aterro sanitário, a água da chuva colabora imensamente com o volume de lixiviado de aterro sanitário produzido. Tá? Perfeito? Vamos lá. Ó, já vimos então que o lixiviado de aterro sanitário é um líquido, é uma água residuária muito complexa, porque vários fatores influenciam a sua produção. Logo, a gente didaticamente pode classificar os tipos de substâncias que a gente usualmente encontra no chorume. Matéria orgânica dissolvida. Estamos falando aqui dos ácidos úmicos e fúvicos. Produtos da decomposição da celulose. Os ácidos úmicos e fúvicos, eles justamente são eles que são responsáveis pela coloração acastanhada do chorume. E são eles que recebem o nome de compostos orgânicos refratários, porque são de difícil biodegradabilidade, como a gente vai ver já já. Mas eles estão lá presentes e em abundância. Compostos orgânicos xenobióticos. Estamos falando aqui de hidrocarbonetos aromáticos, compostos halogenados, fenólicos, aldeídos, cetonas, enfim, uma série de compostos orgânicos de origem antropogênica que conferem toxicidade ao lixiviado, que podem até estar em maior quantidade se esse aterro sanitário, inadvertidamente no passado, recebeu lixo de lugares que não deveria receber. Macrocomponentes inorgânicos, estamos falando aqui agora da matéria inorgânica dissolvida. Os nossos íons, os nossos cátions e ânions, sódio, potássio, cálcio, magnésio, sulfatos, bastante sulfato, tanto é que a gente tem a ação das bactérias sulforredutoras, reduzindo-os a sulfetos, e principalmente amônia. Esse camarada a gente vai falar um pouquinho dele também, porque a amônia é um componente importante do lixiviado de aterro sanitário. A concentração desses sólidos dissolvidos conferem uma alta salinidade, uma alta condutividade ao lixiviado. E, por fim, os metais pesados. Em geral, em menor quantidade, sendo os mais comuns aqui os cádmios, cobre, cromo, chumbo, níquel e zinco. E, é claro, se esse aterro sanitário, num passado, inadvertidamente recebeu resíduos de onde não deveria receber, aí a gente sai dessa lógica de baixa concentração, entrando num terreno de concentração elevada. Né? Então, é necessário a gente entender como que o aterro funcionou para saber se vamos encontrar muito ou pouco metal pesado. Em geral, o aterro sanitário ele tende a ter concentrações baixas de metais pesados. Além, olha só, galera, além de todo esse quadro de influência física, química e biológica, e geológica e atmosférica, né, dos regimes de chuva, a idade do aterro também influencia na composição do lixiviado. Percebem por que é um líquido muito complexo? Vejam, novamente, usando a didática,
os lixiviados eles são classificados em dois tipos. Um, os lixiviados novos, oriundos de células com até 5 anos de operação, ou seja, células que estão que concluíram a primeira fase, a fase aeróbia, e a segunda fase, a fase anaeróbia facultativa, dos processos de decomposição da matéria orgânica. Ou seja, novamente, né, já segunda vez, segundo ou seja, estamos falando de um lixiviado ácido, onde há a predominância dos ácidos orgânicos voláteis, há a predominância ainda de uma DQO relativamente alta, há ainda a predominância de matéria orgânica biodegradável. Porém, os lixiviados oriundos de células com mais de 10 anos de operação, eles passam a ser classificados como lixiviados estabilizados. São lixiviados produzidos na terceira fase do processo de decomposição da matéria orgânica, a fase anaeróbia ou metanogênica. Aqui, a DQO já caiu bastante, porque ela foi consumida aqui, na primeira e na segunda fase. Nós temos a geração por solubilização de bicarbonato de amônia, que faz com que o pH aumente, e a elevada concentração de matéria orgânica refratária, além da intensa produção de gases naturais, metano e gás carbônico. Então, podemos dizer que, do ponto de vista didático, é possível colocar os aterros nesses dois grupos e um aqui no meio, né? Aquele que não é nem novo nem velho. Agora, vejam só, né? Então, a DBO de um aterro novo, maior que 1.500, de um aterro velho, menor que 500. Olha o pH, menor que 6,5, maior que 7,5. Voltar aqui rapidinho para falar da DBO. Galera, de todos os parâmetros que nós temos aí para a medida indireta da matéria orgânica, e aqui eu me refiro a DBO, DQO e COT. A DBO é o parâmetro menos eficaz, menos efetivo. Por quê? Nós temos na composição do lixiviado compostos orgânicos recalcitrantes, que não serão metabolizados pelas bactérias e que, portanto, não serão quantificados na DBO. A DQO é um parâmetro analítico que confere uma maior, digamos, qualidade na quantificação direta da matéria orgânica, mas também alguma parte desses compostos orgânicos refratários, desses ácidos úmicos e fúvicos, também não serão digeridos nas 2 horas de análise da DQO. De forma que, se quisermos ter uma ideia razoavelmente boa da composição da matéria orgânica presente no lixiviado de aterro sanitário, o parâmetro analítico mais indicado é o carbono orgânico total. O COT, ele vai quantificar precisamente o que nós temos lá, porque para o COT ele nem é uma medida indireta, é uma medida direta. Ele vai pegar tudo que é carbono, seja orgânico, seja refratário, seja biodegradável, não biodegradável, e vai pegar todo o carbono e vai quantificar. Tá? Então, de todos esses, DBO, tome muito cuidado quando forem usar DBO para caracterizar o lixiviado. Né? Em algumas situações você vai ter que usar até semente, e aí a gente já está fugindo demais do assunto, eu estou puxando o freio de mão e voltando para o nosso lixiviado. Esse líquido mal cheiroso, complexo e cheio de bugiganga, uma tabela periódica dentro dele, ele, obviamente, ele traz problemas. Problemas para quem? Problemas se for lançado diretamente no meio ambiente, contaminação de lençóis freáticos e de água de superfície e do solo, e problemas para estações de tratamento de esgoto, se a rota tecnológica não for bem desenhada e bem operada. Tá? Em suma, o lixiviado de aterro sanitário é uma das águas residuárias mais complexas que tem em termos de tratamento, mas esse é um assunto para um outro bate-papo. Agora, aqui com vocês, nessa nossa conversa, vou falar sobre os problemas que ele possui, que ele apresenta para serem superados no outro momento. Bom, matéria orgânica recalcitrante. Olha aí os ácidos úmicos e fúvicos de novo. Imagina uma bactéria para comer isso aqui. Imagina o pool de enzimas que essa bactéria tem que ter para quebrar essas ligações, duplas ligações, triplas ligações, a cadeia fechada, anéis fenólicos. É uma molécula muito complexa, de forma que, para o tempo disponível, não é possível, passível de ser metabolizado.
são não biodegradáveis exatamente porque demandariam tanto esforço das bactérias que não valeria. É como que a bactéria, imagina a bactéria, ela olha e fala: porra, amigo, não dá, cara. Não vou conseguir. Quando eu terminar de digerir isso, eu já morri. E bactéria não tem uma sociedade instituída ao ponto, não, eu vou começar a digerir isso aqui porque aqueles que virão depois de mim se aproveitarão. Que nada, que nada. Ela está pensando na sobrevivência dela, né? Se é que ela pensa. Estou humanizando a bactéria. O fato é que esse tipo de matéria orgânica presente no lixiviado de aterro sanitário é chamado de recalcitrante porque não será utilizado pelas bactérias. Não é comidinha para elas. A quantidade, a concentração dessa substância no lixiviado depende, entre outras coisas, como nós já vimos, da idade do aterro sanitário. E faz com que haja essa discrepância entre DQO e DBO. Não há uma relação estabelecível. Né? A DQO sempre tende a ser muito maior do que a DBO. Até porque, como acabei de falar para vocês, DBO não é um parâmetro muito bom para aferir indiretamente a matéria orgânica. Outro probleminha que a gente tem presente no lixiviado, na composição do lixiviado de aterro sanitário, é a amônia. Bom, já vimos isso em outras conversas. Agora, há pouquinho mesmo, quando a gente falou sobre equilíbrio químico, eu até trouxe para vocês aí, em passant, a questão da amônia, e vou aqui repetir. A amônia, ela mantém-se em equilíbrio com o íon amônio. E o fiel dessa balança é o pH. É o pH que vai determinar uma maior ou menor concentração de amônia ou uma maior ou uma menor concentração do íon amônio. E como a gente acabou de ver, o pH na célula do aterro sanitário varia ao longo do tempo. Varia de acordo com a idade do aterro, com a idade da célula, com a idade do lixiviado. Isso faz com que, em algumas situações, o pH instituído, o pH observado no lixiviado, favoreça a forma de amônia livre, que é a forma tóxica e inibitória. E aqui é onde a gente vê bom, aqui só para falar aqui um parêntese, né, antes de continuarmos. A idade do aterro, o pH e a temperatura influenciam na concentração de amônia. E aí, agora voltando para a frase que eu interrompi agora há pouquinho, a presença dessa amônia livre, ela gera um problema não só para o meio ambiente, mas também para os sistemas de tratamento biológico. Porque os sistemas de tratamento biológico aeróbio, como, por exemplo, lodos ativados, eles podem ter um impacto negativo, principalmente nos processos de nitrificação, já que, olha que ironia, né? As bactérias oxidantes de amônia, como as nitrossomonas, usam amônia como fonte de energia, né? na reação química, porque é uma bactéria quimioautotrófica. Porém, se essa amônia, essa mesma amônia que a nitrossomona usa como fonte de energia, ela estiver numa quantidade superior a 1 grama por litro, essa amônia vai começar a provocar inibição na sua atividade metabólica. E se essa concentração tiver superior a 150 miligramas de amônia por litro, não são as nitrossomonas que vão sofrer, mas são as nitrobacters, as bactérias oxidantes de nitrito. Em suma, tanto a nitritação como a nitratação, ou o processo de nitrificação como um todo, a conversão da amônia a nitrito e a nitrato, vai ser prejudicado com o excesso de amônia. Daí o que eu falei agora há pouquinho com vocês, de que é necessário pensar uma rota tecnológica adequada à composição desse lixiviado que será tratado. Não dá para generalizar. Outro problema, como também não poderia deixar de ser, se esgoto já traz toxicidade, imagina o lixiviado de aterro sanitário, onde nós temos metais, amônia, os compostos xenobióticos, sólidos dissolvidos e uma infinidade de outras substâncias que, se isoladamente já possuem um potencial tóxico pela concentração que estão presentes, elas juntas e misturadas aumentam exponencialmente.
Porque quando a gente fala de toxicidade, galera, a gente não está falando da presença pontual apenas de um elemento, metais pesados em excesso, amônia, não. Quando a gente fala de toxicidade de uma forma geral, a gente está falando de uma sinergia de elementos que dizem respeito à composição e às características do meio. Onde a gente pode ter uma toxicidade aguda, aquela que manifesta-se quase que imediatamente no organismo vivo, ou uma toxicidade crônica, que é aquela que se manifesta nos ciclos da vida do organismo vivo ou nas gerações futuras. Mas espera lá. Quando eu falo de toxicidade, pessoal, vocês manjam do assunto? Porque a gente ignora um pouquinho essa questão de toxicidade. A gente está querendo saber de DBO, DQO, para limites de lançamento, uma série de coisas, mas a gente esquece que toxicidade está lá também no CONAMA. Querem conhecer um pouquinho mais de toxicidade? Estão no lugar certo. No nosso canal do YouTube, o ano passado nós tivemos a presença da professora Sueli Borrelli, lá do IPEM, uma expert, uma especialista no assunto quando se fala de toxicidade. Ela conversou com a gente por mais de 1 hora. Então tá aí o convite. Vai lá, ou maratona tudo de uma vez, ou assiste aos pouquinhos e aprende sobre esse importante e necessário parâmetro, algo que traz um complemento ao entendimento da caracterização físico-química de qualquer água residuária. Quem dirá, então, do lixiviado de aterro sanitário. E, por fim, os metais. Como a gente viu, os metais tendem a ter uma menor concentração no lixiviado de aterro sanitário. Sabe por quê? Bom, primeiro, porque eles são precipitados. E segundo, porque se são precipitados, eles acabam ficando retidos na própria célula do aterro sanitário. Isso até explica porque o lixiviado pode ter uma concentração menor de sulfeto e fosfato, né, em função justamente do uso desses ânions na precipitação desses metais. É por isso, galera, que essa suposta alta concentração de metal pesado no lixiviado de aterro sanitário é meio que um mito, a menos que esse aterro que gerou esse lixiviado tenha recebido resíduos de lugares que não deveria receber. Mas, de uma forma geral, a concentração de metais pesados, como a gente já comentou, ela é relativamente baixa e boa parte deles acabam ficando retidos na fase sólida por serem precipitados na forma de sulfeto ou fosfato. Enfim, meus amigos e minhas amigas, trata-se de um assunto apetitoso. Olha, a gente não falou nem um pingo de tudo que tem para abordar sobre lixiviados de aterro sanitário. Ainda temos a questão dos tratamentos, tratamento físico-químico, tratamento biológico, tratamento conjugado com esgoto doméstico, tratamento voltado para aterro jovem, para aterro velho, a própria geração do biogás, o aproveitamento desse biogás. Meus amigos, minhas amigas, são assuntos que não caberiam nesse nosso bate-papo e nem era a intenção caber. A nossa intenção era aguçar a tua curiosidade, oferecer pouquinho para vocês terem o mínimo de conhecimento desse importante líquido para o saneamento. E aí, se você gostou, gasta aí um segundinho, vai lá e clica no joinha, compartilha com os seus contatos, ajude-nos a divulgar esse conteúdo de informação, ajude-nos a divulgar o saneamento e, principalmente, meus caros e minhas caras, siga-nos em nossas redes sociais. Estamos presentes em todas elas, com promoções, descontos, cursos, enfim, com tudo aquilo de qualidade que diz respeito ao saneamento. Eu vou ficando por aqui, me despeço de vocês, agradeço a presença e o carinho de todos vocês e até um próximo bate-papo sobre saneamento. Olá, Terlac. Yeah!